dentro da minha cabeça. É uma maneira do DNA falar assim: ei, eu estou aqui! Caraca, que engraçado, vamos lá! Vamos ajudar Vamos ajudar o primo Mark. Caralho, que legal, velho. Que coisa. E que bom. E aí, galera, tudo bom? Estamos mais para um episódio do Ciência da Hora. Meu nome é Otávio Luiz Franco e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Prêmio Nobel de Medicina, ganho essa semana pelo Svante Pääbo, um sueco, mostrando o DNA, a genômica dos hominídeos e da evolução dos primatas e dos seres humanos. E comigo está aqui o Marcelo. E aí, galera? Mais uma vez aqui, e hoje vai ser bem bacana esse episódio, porque além de falar sobre o Prêmio Nobel, vamos desmistificar um pouquinho essa dinâmica do pessoal que são dos caras que são super cientistas, né? Tipo o Otávio, assim. Para, velho. Não. Eu tenho que comer um arrozaço com feijão pra chegar nesses caras aí, velho. Mas, enfim, é importante a gente desmistificar e ver que os caras são gente como a gente. Né? E vamos falar bastante sobre o Prêmio Nobel. Isso vai ser bem legal. Fiquem com a gente. Fica um pouquinho. E o Kiko também tá aqui, pô. Tem que falar do Kiko. Pô. O Kiko, como sempre, lá atrás das câmeras, um homem que faz tudo acontecer. É um mágico. Mas então, beleza. Hoje vamos falar então do Prêmio Nobel. Foi uma coisa fantástica, eu acho. Porque foi a primeira vez que a gente viu um prêmio Nobel dado para essa parte de evolução humana. Então, nos últimos anos, a gente tem muito prêmio Nobel voltado para tecnologia, voltado para fármacos, para desenvolvimento, e esse prêmio Nobel mostra o quanto é importante a gente entender do nosso passado, né? Então, o Svante Pääbo é o cara, ele é o cara mais legal dessa área, é o que todo mundo segue, é o que publica os artigos mais legais, e é um cara super simpático, né, cara? Ele parece um garotinho, né? Eu tava vendo as fotos dele. Ele, se veste todo diferente, né? Meio anos 80, né? Meio anos 80, completamente anos 80. Mas é um cara simpaticão pra caramba, assim. Eu falo que a primeira palestra que eu vi dele, ele desceu, conversou com todo mundo e foi uma coisa fantástica. Porque até então a gente sempre pensava em fazer os genomas, as coisas do que estava presente. Então, tipo, da arara azul, do lobo-guará. E ele não, ele juntou uma coisa que eu acho muito maneira, que é a história da exploração arqueológica mais a parte de genética e de biotecnologia. Então ele conseguiu mudar a direção da ciência, porque ele conseguiu juntar todas essas áreas que são muito, muito legais, né? Mas ele começou, ele tinha um interesse, antes dele estar nesse ramo, ele tinha interesse em egiptologia, em coisas antigas. E como que se define esse ramo da ciência que está estudando o DNA antigo? Cara, a gente genética, paleogeneticista, né? Porque é uma coisa diferente, né? O negócio é que o que mudou também para tornar possível isso foram as tecnologias, né? Então, mais ou menos assim, quando a gente começou a parte de sequenciamento, na década de 90, 2000, não conseguia sequenciar nada. A gente fazia, por exemplo, um esforço imenso para sequenciar uma bactéria. Super caro, um montão de máquinas, um grupo enorme. Por exemplo, o primeiro genoma no Brasil sequenciado foi de uma bactéria chamada amarelinho, que causava uma doença de laranjeira. E isso levou anos, foi uma publicação enorme e levou mais de 100 pessoas. E um montão de equipamento, e milhares de dólares. Hoje, o sequenciamento ele é muito mais sensível e muito mais barato. Então, em algum ponto, o Svante entendeu que ele podia conseguir, por exemplo, DNA de múmia com nada. E aí, com a tecnologia que ele tinha, ele conseguia fazer essa análise. Então, foram duas coisas, né? Eu acho que a curiosidade do cara de criar a paleogenética e também ter uma tecnologia fantástica que permitiu o cara conseguir fazer as coisas que... Mas no começo ele teve alguns problemas no DNA de múmia, porque tá degradado, não era completo. Alguns não, deve ter tido muitos problemas. Acho que... primeiro, ter acesso ao material. Então, acesso ao material não é uma coisa simples. Por exemplo, se eu quisesse fazer hoje um DNA de múmia, eu não tenho nenhuma múmia. Eu tenho que ir aqui para o Museu do Cairo, ou para então... o British Museum. Não, então vai para os Incas, que também outras múmias aqui do lado. Do lado, mais perto. Que não é uma má ideia, cara. Não é uma ideia ruim. Depois tem que ver se alguém já fez. E a extração era muito difícil. Porque imagina que são milhares de anos
e o tecido vai se degradando e o DNA também vai se degradando. E fora a contaminação, né? Porque você tem contaminação de bactérias, você tem contaminação dos humanos atuais que estão lá mexendo. E não só dos atuais. Imagina que tinha Né? aqueles ladrões milhões, de tumba, né? velho. O cara Os ia caras lá e lá. enfiava o dedo no olho da múmia. Ainda velho. bem que você falou que era no olho. Era, né? mas eu pensei... É porque geralmente a múmia não tá de bruços, né, velho? Aí enfia o dedo no nariz da múmia lá, velho. Porque imagina, 1000 anos atrás, sei lá, a múmia já tinha 2000, 3000, cara. Sim. E aí vem um cara e acha aquela tumba, pega o ouro e olha aquela múmia lá e sempre teve sem vergonha, sacanagem. Revira, joga, bota ela sentada, bota, sei lá, um sorvete na mão. Grandes ideias de fazer com a... Mas não foi só o múmia que ele sequenciou, né, cara? Foi um... Ele sequenciou o homem de Neandertal, que foi bem legal, assim, ele teve acesso ao material. E aí ele viu que a gente não era homem de Neandertal e a gente também não era chimpanzé, a gente é uma coisa diferente que apareceu da miscigenação. Veio lá de um tronco diferente. A gente tem características de homem de Neandertal. Inclusive temos genes do homem de Neandertal. Temos vários, na verdade, né? E ele mostra que a evolução ela não segue uma linha única. É igual, por exemplo, imaginar que o cachorro veio do lobo diretamente, do lobo cinzento. Também não é verdade. Teve algum ramo diferente e ele sumiu. E então... cruzamentos, né? E cruzamentos. Inclusive porque né? os sapiens e o homem de Neandertal, eu acho que eles tiveram intercruzamentos. Nós tivemos várias espécies intercruzando por muito tempo. Agora nós não temos mais isso porque não temos outras... O Homo sapiens ele dominou tudo. Mas essa transição gênica... Ele mostra claramente nos trabalhos dele, né? E do homem de Denisova, quem tá brincando, o homem de Denisova. Que é um outro ramo, né? Não é um Neandertal, é outro ramo diferente. E algumas populações também têm os genes de Denisova. Tem uma pancada. O que é legal é que mostra pra gente como é que fluiu os seres humanos. Então, por exemplo, você vê certinho o fluxo gênico do povo saindo da África, passando pelo Oriente Médio, depois você tem os grupos na Rússia, os grupos do Norte, depois você tem os americanos pelo cruzamento do Estreito de Bering. Então Mas legal. Isso aí é uma outra controvérsia, né? Se a galera foi mesmo... Ou se foi navegando, foi remando. Sei lá, né? Ou se já existia uma população aqui. Né? Mas o que a gente sabe é que eles misturaram. Misturou em algum momento. Nós temos coisas de... Mas é legal você rastrear como o ser humano migrou e como o ser humano sobreviveu num mundo tão complicado, cara. E o mais legal é que pelo DNA você consegue ir fazendo essa... Não, pelo DNA você consegue ver para onde você vai. E uma pergunta, ele estava estudando DNA mesmo ou DNA mitocondrial? Ele começou com DNA mitocondrial, porque o DNA mitocondrial é menor. E você consegue fazer as progênies. É igual, por exemplo, quando você tem... Mas explica pra galera o que é DNA mitocondrial. Porque assim... Isso é importante. O que é mitocôndria? Porque os alunos sempre perguntam, que porra é mitocôndria? Então, mitocôndria... Peraí, eles perguntam, que porra é mitocôndria? What the fuck is mitocôndria, meu? Aí, mitocôndria é tipo a estrutura de produção de energia da célula. Ela é tipo uma bolinha, um feijãozinho, na maior parte das vezes, porque ela pode ser outra coisa, e ela tem cristas mitocondriais. E ela gera toda a energia. E aí lá dentro tem DNA. Então esse DNA ele é diferente do DNA nuclear. E por que ele é tão importante? Porque sempre a mitocôndria vem da mãe. Então você consegue rastrear toda a história genética de uma pessoa fazendo as análises do DNA mitocondrial. Então você sabe quem é sua mãe e quem vai ser... Apesar que maternidade ela é um fato, né? Paternidade é uma velocidade em registrar rapidamente. Então, né? Quanto mais rápido você registra, tá beleza, cara. Quando minha filha foi nascer, eu registrei logo para não ter problema. Sem comentar. Então, assim, ele começou com DNA mitocondrial porque ele queria fazer rastreamento. Mas depois ele queria fazer a parte de evolução e começar também a trabalhar com o DNA nuclear. Que aí tem todas as características, tipo resposta imune, desenvolvimento cerebral, desenvolvimento neurológico. Porque isso é uma pergunta legal. Sim. Porque assim, eu vejo que desculpa ter te interrompido. Não, vai lá. Com o mapeamento do Neandertal, ele também conseguiu ver essa coisa importante da resposta imunológica que a gente tem hoje.
Sim. também herdada dos Acho que são duas coisas. neandertais, né? A resposta imunológica, que ela é adquirida, e você tem aquela inata, mas a inata foi adquirida de alguma espécie. Então ela vem vindo e a gente aprendeu a ter resposta. Mas e tem coisas que vieram especificamente do... Sim, aparentemente, né? Porque aparentemente, segundo vira ele, e mexe, né? A gente acha outra espécie e fala assim, olha lá, o homem aqui da Ceilândia, velho. Aí achou o cara aqui da Ceilândia, o cara da Candangolândia. Como é que velho. é que você falou? Homo francos. Homo francos. Aí faz sequenciamento, o cara é meio diferente, zoado, aí pá, aí descobre outra coisa. Mas assim, e a outra coisa que eu vejo que é legal para olhar pelo DNA é a cognição. Porque o que nos define como seres humanos é a nossa capacidade de cognição. Então, a gente sentir, a gente criar coisas, a parte de arte, por exemplo. São as diferenças cerebrais, principalmente no córtex pré-frontal. Isso, então, isso era muito diferente no Neandertal e é muito diferente na nossa. E quando eu olho um chimpanzé, também. Então, o sistema de cognição do chimpanzé, ele é diferente do nosso. Assim como de um cachorro. A gente às vezes acha que está abafando com o cachorro, cara. E o cachorro deve estar olhando e falando assim... Que cara burro! Você fala, caraca, que massa, velho, você tá bem. É a porra de um pincher, velho. Você chega todo animado e ele morde sua mão. Então, assim, a capacidade cognitiva define a gente como espécie. E isso vem do DNA. Isso não vem de outro lugar. Agora, como apareceu? X. Deve ter sido um monte de características que se porque somaram. não tinha... Porque primeiro você não tinha essas características tão acentuadas no Neandertal, por exemplo, como a gente tem. Quer dizer, é sempre difícil ainda imaginar porque a gente não conheceu. Não sabe ainda, né? O Pedro Denisova e o Jean Neandertal. A gente não conheceu os caras, porque devia ser isso, cara. Você devia olhar um cara desses e aí vai falar assim, devia ser mais bruto, menos sensível. Enfim, não sei. Apesar que as gerações estão mostrando gente cada vez mais sensível. Então, DNA. DNA. Ou não. Né? Ou não. Não, cara, mas eu acho legal. Achei que foi um prêmio Nobel bem... Foi bacana demais. Foi bacana, velho. E dá pra correlacionar o trabalho dele também com a epigenética. Dá com a gente tava falando nos outros episódios, que a gente falou da expedição e tudo mais, né? Essa questão que você tinha falado sobre como ensinar os genes, né? A se virarem naquele bioma, né? Isso é claro. Isso pode ser. Isso pode ser. Agora já estou inferindo, né? Pode inferir. Pode ser uma forma de perpetuar os genes. Pode, eu acredito que sim. É uma forma de proteger os genes e causar, funções, causar expressões que mantenham a gente perpetuando os genes. Se eu estiver falando besteira... Não, você está falando certo. É porque, por exemplo, a epigenética ela vai criar uma certa manutenção. Então, por exemplo, eu sempre brinco com os meus alunos, né? Por que uma mulher escolhe um cara? Tem uma pancada de características, né? Então tem um monte. Fala. Vamos responder cientificamente. Cientificamente, mas tem uma mulher escolhe... O homem é muito mais planado. Existem muitas formas da mulher escolher um homem. Muitas, mas tem um certo padrão. Então o cara tem que ter um certo display. Você tá comprando briga com a mulherada. Não, a mulherada pode falar pra mim, cara. Por exemplo, eu falo assim, o cara tem que ter uma possibilidade de sucesso. E o sucesso não quer dizer só dinheiro. Quer dizer outras coisas, como estabilidade, uma estrutura boa para ele desenvolver qualquer coisa que ele faça. A mulher tem que admirar o cara. Se a mulher não admirar o cara, é um problema. Então, isso dentro da minha cabeça é uma maneira do DNA falar assim, ei, eu estou aqui! E aí a mulher fala assim, eu tô vendo. Quanto mais exposto essas características, mais o DNA vai querer se promover. Então, eu falo também, eu brinco que quem escolhe na nossa espécie é a mulher, né? O homem fica, ei, eu tô aqui, nós somos os pavões. O pavão, você mostra as penas, pena azul, fala assim, eu sou muito foda, eu sou não sei o quê, vamos para Paris. Vamos para Paris, eu cozinho bem, eu adoro vinhos, eu tenho um cachorro, eu tenho uma filha, eu sou um cara legal, e aí cai. Porque, na verdade, é o DNA expressando certas características para fazer. Então, imagina... E isso dentro de outras características todas. Da espécie. Aí um montão, mas é isso para todas as espécies. Imagina que o cachorro também faz isso, o pavão faz isso, o homem de Neandertal
deveria fazer isso. A gente não sabe exatamente o que ele oferecia. Talvez cogumelos. Ou uma cacetada. Ou uma porrada, sei lá, cara. Mas alguma coisa ele fazia e tornava possível a passagem de genes, né? Pois é, você já, agora mudando um pouquinho de pau pra canudo. Mais ou menos. Você já trabalhou com ele em algum momento? Não, trabalhar com o Svante não, mas eu conheci ele e ele inspirou parte do meu trabalho com a parte de organismos extintos, com a parte de mamute, com a parte do lobo da Tasmânia, né? Então, as ideias que ele promoveu durante o passar dos anos fizeram com que parte da minha equipe trabalhasse na mesma direção. Agora vai ser mais difícil trabalhar com ele. Agora ele vai ficar cada vez mais famoso. Virou estrela. Virou estrela, a luta. Ele já era muito famoso, né? Uhum. E agora vai ser mais aclamado do que nunca. Mas ele merece. E que outros prêmios Nobel você ou você conheceu ou trabalhou com algum? Eu trabalhei no laboratório do Watson, que descobriu a estrutura do DNA, do Watson e Crick. E eu trabalhei com um dos orientantes. Tanto que eu tenho um diploma dizendo que eu sou neto de Watson, cara, que é maneiro. E o nome dele era Richard Burgess, que também tinha sido indicado para o Nobel por descobrir... Eu ia fazer uma brincadeirinha infame. Pode fazer, neto de Watson com Sherlock Holmes. Com Sherlock Holmes, com Indiana Jones. Nossa, cara, isso aí foi podre. Foi podre. Tudo bem, a gente deixa. Mas continua. Caraca, que engraçado, vamos lá. Vamos ajudar uma... Vamos ajudar o primo Mark. Foi podre. Caralho, que legal, velho. Que coisa. Não, a gente tá rindo assim porque já passou muito sacanagem na cabeça. Não. Eu sou um homem puro e angelical, cara. Não, o que eu ia falar é o seguinte, que eu trabalhei com esse Richard e ele tinha sido indicado, ele tinha uma raiva que ele não ganhou, ele dizia que não tinha ganho o Nobel, porque ele era de Wisconsin, em Madison, ele falou, se eu tivesse em Harvard ou em Princeton, eu teria ganho. Mas como eu estava numa universidade que é a quinta dos Estados Unidos... Ele já era classe B, né? Putz. E a universidade, cara, era tipo uma cidade. Era tipo do tamanho de Taguatinga. Mas ok. E era um cara simplaço pra caramba. Eu falo assim, esse cara, na verdade, ele me mostrou uma coisa muito importante. Eu saí daqui do Brasil foi em 2004. A primeira vez que eu saí para trabalhar com um cara desse porte. Primeiro, que eu era super arrogante. Eu descobri que a arrogância não servia para nada. Eu saí de um país onde todo cientista achava que era muito bom. E depois eu descobri que a maioria não é tão boa assim, porque não chegava nos pés não só a inteligência, mas a efetividade do cara. Uhum. Então eu me lembro que eu tinha aprovado meu primeiro projeto CNPq. Aí ele falou assim, que legal, parabéns, Otávio, não sei o quê. Aí ele falou, parabéns, quanto foi? Jovem Padawan. Foi, exatamente, ficou feliz, né? Aí eu falei, 17 mil reais na época. Aí ele falou... Que legal, eu acho que eu devo ter alguns de 17 milhões. Não, aí ele foi, ele me mostrou um prédio de 30 andares, assim, e falou assim, eu construí esse prédio com o meu projeto. Eu falei, quase os meus 17 mil reais, né? Mas ao mesmo tempo, ele era um cara assim que gastava um tempo com as pessoas. Então eu falo que eu aprendi muito com ele em café. Todo dia ele parava lá do lado da minha sala e era um cara super ocupado, não sei o quê. Mas ciência não se faz sozinho. Não, muito pelo contrário. Eu acho que isso... Não. Assim, por exemplo, mesmo o Svante, ele tá ganhando o prêmio Nobel, mas é porque ele liderou, mas tem uma galera, centenas de pessoas que trabalharam com ele. E aí ele parava lá pra me levar um sanduíche e pra conversar e coisa. E era um cara tão acessível. Eu ficava pensando, porra, o cara é indicado pro Nobel, cara. Eu chego lá no Brasil, eu quero conversar com o cara fala assim, não posso conversar, você é apenas um aluno. Talk to the hand. Exatamente, talk to my hand. Então eu falava, velho, quando eu cheguei lá, o cara me dava tempo. Aí um dia ele falou assim, porque ele gostava de arqueologia também, então ele gostava de procurar machados, velho. Pra mim, tudo parecia uma porra de uma pedra, porque eram umas pedrinhas assim, ele falava, não, isso é um machado antigo, dos Mohawks, do não sei quem, e eu ia com ele. E eu fiquei pensando, cara, olha que cara gente boa, velho. O cara ganha dinheiro pra construir um prédio, velho, de 20, 30 andares. O cara é indicado pro Nobel. E o cara tá aqui, perdendo o tempo dele, velho, falando pra mim de pedrinha. E assim, e era uma doçura imensa. Então, vamos lá em casa? Vamos. Aí, na época eu tava casado, aí ele falava assim, o que sua esposa gosta? Eu falava assim, sei lá, gosta de frutas. Aí ele comprava morango, comprava... Então era uma delicadeza que eu não tinha visto aqui no Brasil. Aí eu descobri que, primeiro, a arrogância não levava porra nenhuma, é uma bobagem.
E segundo, que as pessoas que se achavam muito, na verdade, estavam muito distantes a serem realmente muito. E isso me fez mudar, inclusive, o curso da ciência. Eu acho que mais do que ciência, esse cara me ensinou a como ser, como pessoa, e que um bom cientista não precisa ser um cara arrogante. Muito pelo contrário, pode ser um cara normal, pode ser um cara legal, cara. E que traz a gente para o que a gente falou no começo. Grandes pessoas, grandes cientistas, no caso, são gente como a gente. E muitas vezes a gente tem uma ideia de que, quando você fala assim, porra, o cara é prêmio Nobel, o cara é um cientista, super pica das galáxias, entendeu? E qual é a noção que a gente tem de cientista? O cara que está lá sentado, estudando, inacessível, não pensa mais nada. Quando na verdade não, cara. O cientista pensa em machadinho, cientista pensa em expedição, pensa em cachorro. Cachorro, em cachaça. Por exemplo, Kurt Wolders, que descobriu a ressonância nuclear magnética. Quando eu conheci ele no Rio de Janeiro, tava sentado aí todo mundo... é o Kurt! Socorro, não vou chegar nem perto dele. Exatamente, o cara tava meio isolado. Aí eu olhei na cara do cara, velho. Eu olhei e falei assim, velho, esse bicho deve ter bebido pra caramba nessa noite, velho. Aí eu olhei e falei assim... Chega o olho, tava inchado. Tava, cabeça, velho, achei que tava vermelho, assim. Aí, e acho que ele tava no Max Planck, na Alemanha. Aí eu falei pra ele assim, mano, tudo bom? Aí o bicho, tudo bom. Em inglês, né? Aí eu falei assim, bora tomar uma? Aí o bicho... Bora! Cara, bora Bill, né? Bora Bill! Na hora, velho! Bora Bill, bora filho do Bill! Então assim, o cara na hora topou tomar uma cerveja. Então todo mundo tava fazendo uma distância do cara, porque ele era muito famoso e ele não podia falar com ninguém. E o que atraiu o cara, velho, pra ter um papo... Foi um papo maneiríssimo, tá? Foi uma... Assim, eu conversei com um cara que tinha mudado o mundo. Toda a ressonância foi feita a partir dos estudos do cara. Toda vez que a gente vai num hospital e faz uma ressonância, foi o cara que criou. Lá. Então eu achava aquilo tão fantástico, o cara lá tomando cerveja, falando assim, pô, eu gosto de Brahma. Então, você vê a normalidade do cara, né? Então eu tive muita chance. Também trabalhei com um cara no Canadá, indicado 2 vezes, o Bob Hancock. Esse mais perturbado, meio bipolar, assim, tinha dia que falava assim pra mim, cara, você é inteligente, Otávio, você... incrível, eu estou feliz de ter você no meu laboratório. Aí saía, ia no banheiro, depois voltava e falava assim, Otávio, você é muito burro, velho. E eu falava assim, quê? De uma hora pra outra, de uma hora pra outra, eu tava no auge e depois já era no inferno, porque ele achava que eu era muito inteligente, às vezes ele parava e falava assim, Otávio, realmente esta ideia... Passa tudo. Aí eu não sei se alguém ligava pra ele, dava um esporro nele, cara. Aí depois ele... Era a esposa dele. Falando que tava demorando. E eu tenho uma história, tenho várias histórias desse cara que são legais. Uma é que eu fui jantar na casa dele. E ele tinha um bigodão, assim, de morsa. Sabe a morsa do Pica-Pau, velho? E aí tava todo mundo muito chique, não sei o que lá. Aí ele fala assim, no meio do evento, fala assim... eu... nunca fico nervoso com a minha equipe. Isso porque eu já tinha visto ele dar um soco na mesa, velho, com a guria na frente, assim, tipo... E não sei o que lá. Aí eu comecei a rir. Aí eu tava casado, a minha esposa falou assim, minha ex-mulher, fica quieto, me deu um toque. Aí ele, por que você tá rindo? Aí eu falei, não, isso é comédia, né, cara? Aí ele falou assim, não... Todo mundo é livre para dizer o que quiser no meu laboratório. Todo mundo é livre para discutir qualquer coisa. Eu falo, eu sei, mas quando você mexe o bigode com o lado direito, cara, ninguém se mete com você, porque você tá puto. Aí ele falou assim, como assim? Aí eu falei, cara, você sempre faz... E ele fazia um negócio tipo assim, ó. Cara, e eu já tinha bebido vinho, e ele falou assim, isso não é verdade. Eu falei... Aí você comprando treta, né? Sim. A briga tava se formando. Tempestade perfeita. Tempestade perfeita. Eu já sabendo que o cara era bipolar, tinha tomado muito vinho. Eu falei, cara... Aí eu falei, ele falou assim, não é verdade. Isso é mentira. Eu falei, não... Aí ele mexeu com o bigode. Mexeu com o bigode. Aí eu falei, inclusive, então vamos usar a pedra de Minerva. A esposa dele que chama Lily. Falei assim, Lily, não é verdade esse negócio do bigode? Ela falou assim...
Corajosa. 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 Aí esse homem também chega e dá um murro na mesa, assim, ó. É um Não, absurdo, pau. E sai. E vai embora pro quarto dele, cara. Ele vai embora. Aí eu continuo tomando meu vinho, alegre, satisfeito. Vinho caro, beleza. As mulheres rindo. E eu tenso, né? Falei, velho, esse homem vai voltar com uma arma e vai me dar 3 tiros. Porque pelo mundo amanhã não sou mais da equipe. Eu falei, perdi, velho. Mas o bigode dele era assim mesmo, porque ele fez 3 vezes assim. Aí a hora que ele voltou como se não tivesse nada. Desculpa, gente, eu fui tomar um ar, uma fresca. E voltou. Então, também tem... Não, mas o que isso diz pra gente? Pessoas, são pessoas. São pessoas, cara, é isso. Tem... E o que você diria pra galera assim, que quer ser cientista, que tá trilhando esse caminho, que vê esses caras aparentemente intocáveis? Cara, eles... Você falaria o quê? Sejam como? Não, vai atrás do cara pra tentar trabalhar com ele. Mas o que você falaria pra seu aluno ali que tá lá querendo trilhar esse caminho? Que é possível, cara, é completamente possível. Você não precisa ser o gênio da lâmpada para chegar a ser um bom cientista, não, muito pelo contrário. Eu acho que é muito mais ralação do que, nossa, uma quantidade gigante de inteligência. Óbvio, eu conheci pessoas muito inteligentes, mas até hoje eu nunca conheci ninguém que fosse tipo, eu olhasse e falasse assim, cara, que ser estratosférico. São pessoas normais, que têm gostos normais, pessoas que gostam de comer morango, a pessoa gosta de andar de bicicleta, a pessoa gosta de escalar, a pessoa gosta de coisas normais. Agora, o que eu acho legal, assim, que eu falo para os estudantes do Brasil, é ir atrás desses caras. Porque isso foi o que eu fiz. Eu queria aprender com os caras mais top. Então eu ficava enchendo o saco do cara até o cara me aceitar, entendeu? Então eu ficava, cara, me aceita. Eu vou aí e não sei o quê. Eu vendi um carro, gastei um carro para ir para a Austrália, velho, para aprender a tecnologia, e o cara não queria me receber. E depois não queria me ensinar a tecnologia. E depois de 6 meses, eu tava já falido, cara. Aí o cara, beleza, agora você é meu amigo, você não sei o quê. E me passou a tecnologia. Então eu falo que se você quer ser grande, você tem que entender como é que os caras funcionam, como é que os caras operam. E eles operam num sistema diferente mesmo. Então eu vejo esses caras, eles trabalham muito mesmo. E também, assim, quando eventualmente a galera chegar lá, sejam acessíveis também. Também, cara. Porque, assim, não sejam intocáveis, não fiquem lá no pedestal. Sempre vai ter os caras prego, entendeu? Esses caras existem em qualquer lugar. Esses caras, geralmente não sabem de porra nenhuma. Esses caras, eles são frágeis. Aqui, ó, qualquer coincidência com a realidade é mera coincidência. Não estamos falando de ninguém específico. As histórias que eu tô contando com os nomes são reais. Agora, as variantes aí, se a pessoa se identificar, vai falar assim, pô, acho que sou eu, conversei com o Otávio. Você lascou. Não, se a carapuça você viu, o problema é teu, mas a gente não tá escolhendo pessoas. Né? Mas eu acho que a gente tem que ser cada vez mais... Porque a ideia não é a gente levar mais gente pra ciência. Exatamente. Então, quanto mais gente for tosca, velho, menos gente vai. A gente tem que se sentir feliz de estar fazendo as coisas. Óbvio que todo mundo é gente. Até eu mesmo, velho. De vez em quando sou tosco, velho. Que eu olho e falo assim, velho, pra que isso aqui? Mas a maior parte das pessoas, ela tende a ser agradável na maior parte do tempo e tende a oferecer ajuda. Eu vejo esses caras grandes, eles fazem isso. Então eu tive muita sorte na minha vida de ser aceito por vários deles para trabalhar junto, para poder aprender com os caras. E lembro também, eu falo uma coisa, porque às vezes a gente vai pensando, eu vou aprender essa tecnologia e é isso que vai fazer a diferença. Não é. Às vezes um café com um cara desses, um salgadinho, um tempinho, tipo, eu me lembro com muito carinho, cara, de eu ir pegando as pedrinhas, o cara falando que era um machado, eu achando que era uma pedra. Mas era uma coisa que ele ia me ensinando sobre ciência de momento a momento. Então ele ia, mas se você fizer assim, se você fizer assado. Por exemplo, uma das coisas também, porque vão vindo as histórias, né? Uma vez eu descobri um antibiótico. Aí... Calma, que isso será para o próximo episódio. Então não vou contar. Beleza, então não vou contar. Né? Isso vai ser a gente vai ter um episódio só de historinhas. Só de historinhas? Fiquem ligados, só de historinhas. Beleza, não. Então tá bom. Pulei. Né? Não, porque hoje esse episódio nosso já tá no finzinho. Tá e bom. Prêmio Nobel. Sigam a gente, que certamente um dia você será um prêmio Nobel. Então, assim, uma coisa que sempre perguntam é por que o Brasil não tem prêmio Nobel, né? Aí as pessoas falam, porque os cientistas são piores? Não, muito pelo contrário. Tem uns cientistas bons pra caramba.
Eu, essa semana, conversei com... Eu não vou nem citar o nome do cara, porque o cara é meu brother. É um dos melhores geneticistas de planta do mundo. E ele é muito, muito, muito bom, né? E esses caras, não só na área de genética, de biotecnologia, de bioquímica, de medicina, são bons pra caramba. O que falta, às vezes, dentro do país é um plano mesmo. É um plano de ter uma estrutura melhor, um financiamento mais potente, uma organização mais competitiva, de forma a fazer com que a gente consiga trazer o prêmio Nobel para o país. A outra problemática é que os caras que são muito bons acabam migrando para fora do país. Eles vão para os Estados Unidos, eles vão para a Inglaterra, eles vão para a Alemanha, e aí conseguem uma estrutura melhor. Uma coisa que eu vou lembrar é que, assim, quando eu voltei para o Brasil a primeira vez, perguntaram para mim se eu preferia ser cabeça de rato ou rabo de leão. E essa foi uma das coisas que me fez ficar aqui no Brasil. Esse geneticista chamado Dário Grattapalha falou: Otávio, aqui a gente faz a diferença, aqui a gente pode ser a cabeça do rato. A gente não pode ser tão grande ainda como o leão, mas é melhor ser uma cabeça aqui do que ser um rabo lá. Então eu acho que o prêmio Nobel, em algum momento, ele vai vir, desde que haja um plano bem legal para que a gente traga isso para o país, que é muito importante. Então a qualidade dos caras é boa, falta um trabalho maior de investimento de infraestrutura. Então, obrigado por mais um episódio com a gente, obrigado por estarem com a gente, por seguirem a gente, e não percam muitas histórias do Otávio. E esse cara, assim, é um fenômeno, e vocês vão ver, no decorrer do tempo vocês vão conhecer um pouquinho mais desse cara e dos convidados que a gente vai trazer aqui. Vocês vão ver que ciência se faz no dia a dia, ciência, os cientistas são gente como a gente como ele. E femônimo, como dizia meu pai. É um femônimo. Um femônimo. Esse menino é um femônimo. E vocês vão ver que a gente tem muita história para contar. Continua com a gente. Maravilha, galera. Obrigado. Vamos junto. Tamo nessa.